Olá, meu nome é Amanda e nessa aula vamos estudar a aplicação de testes diagnósticos realizados de forma sequencial e simultânea. Ao final dessa aula, você será capaz de compreender e estimar a validade de testes diagnósticos realizados de forma sequencial e simultânea. Como vimos na primeira videoaula, vocês dificilmente encontrarão um teste com sensibilidade e especificidade iguais a 100%. Então, muitas das vezes será necessária a aplicação de mais de um teste para se diagnosticar uma doença. A aplicação de testes múltiplos pode ser feita de forma sequencial ou simultânea. Os testes sequenciais são geralmente utilizados em situações que não requerem tanta urgência, como, por exemplo, pacientes de ambulatórios ou internados para investigação diagnóstica e acompanhados durante um período de tempo. Também são utilizados quando um teste com maior validade é muito caro, pode oferecer riscos ao paciente ou são mais invasivos e desconfortáveis. Nesse caso, podemos optar por testes mais seguros e baratos primeiro, sendo que somente aqueles indivíduos que apresentarem resultados positivos para esse teste realizarão o segundo teste. Por outro lado, os testes simultâneos são geralmente utilizados em situações que exigem uma abordagem rápida, como em casos graves internados em unidades de terapia intensiva, quando o material é obtido em um procedimento invasivo ou quando os testes disponíveis apresentam baixa sensibilidade. Isso porque, como veremos adiante, a aplicação de testes simultâneos resulta em um aumento da sensibilidade líquida. Em testes aplicados de forma sequencial, a aplicação do segundo teste é condicionada ao resultado do primeiro. Então, após a aplicação do primeiro teste, os indivíduos com resultados negativos são considerados não doentes e não vão fazer outro teste. Já os indivíduos com resultado positivo realizam o segundo teste. Caso o resultado do segundo teste seja negativo, ele é considerado não doente. Caso seja positivo, o indivíduo é classificado como doente. Por exemplo, considere uma população de 10.000 pessoas em que a prevalência de diabetes é de 5%, ou seja, 500 pessoas têm a doença. Um teste de glicemia com sensibilidade de 70% e uma especificidade de 80% foi aplicado a essa população. Com esse teste, 350 dos 500 doentes foram corretamente classificados como doentes, e 7.600 dos 9.500 não doentes foram corretamente classificados como não diabéticos. Podemos observar que 150 indivíduos tiveram resultados falso negativos e não serão encaminhados para o segundo teste. Por outro lado, 1.900 terão resultados falsos positivos e farão o segundo teste. Então, após os resultados do primeiro teste, as 2.250 pessoas que tiveram um teste positivo realizarão o teste de tolerância oral à glicose, que hipoteticamente tem uma sensibilidade e especificidade de 90%. Como 350 pessoas têm a doença e o teste tem uma sensibilidade de 90%, 315 foram identificados corretamente como diabéticos. E já que 1.900 pessoas não têm diabetes e a especificidade do teste é de 90%, 1.710 das 1.900 serão identificadas corretamente como não diabéticas. Finalmente, podemos calcular a sensibilidade e a especificidade dos dois testes em conjunto, ou a sensibilidade e a especificidade líquidas. Após a aplicação dos dois testes, 315 pessoas do total de 500 com diabetes nessa população de 10.000 pessoas foram corretamente classificadas como diabéticas pelo teste. Portanto, a sensibilidade líquida é calculada pela divisão dos indivíduos corretamente classificados como doentes após os dois testes pelo total de doentes. Com relação à especificidade, podemos observar que das 9.500 pessoas sem a doença na população, 7.600 foram corretamente classificadas como não diabéticas pelo primeiro teste, e 1.710 foram corretamente classificadas como não diabéticas no segundo teste. Portanto, a especificidade é calculada como a soma dos indivíduos com resultado negativo nos dois testes pelo total de não doentes. Podemos notar que o uso de testes sequenciais resultou em uma redução da sensibilidade líquida e em um aumento da especificidade líquida. Já os testes simultâneos são feitos ao mesmo tempo e para que o indivíduo seja considerado não doente, o resultado de ambos os testes precisa ser negativo. Para ser considerado doente, o resultado positivo em um dos testes já é suficiente, mas podem haver situações em que testes adicionais sejam necessários em caso de resultados discordantes.
Vejamos um exemplo. Vamos assumir que nessa população de 1.000 pessoas, a prevalência de doença de Chagas é de 14%. Assim, 140 indivíduos são doentes, mas nós não sabemos quem eles são. Para identificar os doentes, nós precisamos rastrear essa população. O diagnóstico de fase crônica da doença de Chagas requer a detecção de anticorpos específicos por 2 testes sorológicos, um com alta sensibilidade e o outro com alta especificidade. Os 2 testes mais utilizados são a hemaglutinação indireta e o ensaio de imunoabsorção enzimática, o ELISA. Suponhamos que a sensibilidade da hemaglutinação indireta seja de 85% e a especificidade de 98%, e a sensibilidade e especificidade do ELISA seja de 98% e 80%, respectivamente. Para calcular a sensibilidade e a especificidade líquida, primeiro avaliamos os resultados dos testes separadamente. Sabemos que dos 1.000 indivíduos, 140 são doentes e 860 são não doentes. Como a sensibilidade da hemaglutinação é de 85%, o teste caracterizaria corretamente 119 indivíduos e 21 deles tiveram resultados falsos negativos. Como a especificidade do teste é de 98%, 843 indivíduos foram corretamente classificados como não doentes e 17 tiveram resultados falsos positivos. Nós aplicamos o mesmo raciocínio para o teste ELISA e chegamos a esses resultados. Após a aplicação dos 2 testes, podemos observar que alguns indivíduos testaram positivo apenas em um dos testes, enquanto outros testaram positivo em mais de um teste. Devido a isso, não podemos apenas somar o número de indivíduos corretamente classificados como doentes por ambos os testes para calcular a sensibilidade líquida. O que fazemos aqui é identificar o número de indivíduos que foram classificados corretamente apenas pelo IHA, os que foram classificados corretamente apenas pelo ELISA e os que foram corretamente classificados por ambos os testes. Então, nós temos no conjunto A todos os indivíduos doentes, no conjunto B, os verdadeiros positivos pelo teste de hemaglutinação, e no conjunto C, os verdadeiros positivos pelo teste ELISA. Nós precisamos saber o número de indivíduos que foram corretamente classificados por ambos os testes. Então, eu aplico a sensibilidade do IHA dos indivíduos corretamente classificados pelo ELISA ou vice-versa. Nesse caso, nós encontramos um valor de 116 indivíduos. Agora, basta subtrair o número de indivíduos que foram classificados como doentes por ambos os testes para saber quantos indivíduos foram classificados como positivo apenas por um teste. A sensibilidade líquida, então, será a soma dos resultados positivos dividido pelo total de doentes. Nesse exemplo, nós chegamos a uma sensibilidade líquida de 100%. Vamos fazer o mesmo raciocínio para o cálculo da especificidade líquida. No conjunto A, nós temos 860 indivíduos não doentes. No B, temos um subconjunto de indivíduos com resultados negativos para o IHA. E no subconjunto C, indivíduos com resultados negativos para o ELISA. Precisamos saber quantos indivíduos testaram negativo em ambos os testes. Então, aplicamos a sensibilidade do IHA no número de indivíduos que testaram positivo com ELISA ou vice-versa. Temos, então, 674 indivíduos que foram corretamente identificados como não doentes pelos 2 testes. Como em um teste simultâneo, apenas aqueles com resultados negativos em ambos os testes é considerado não doente, nós utilizamos no numerador da especificidade líquida apenas aqueles com testes negativos em ambos os testes, ou seja, 674 indivíduos. No denominador, temos o total de indivíduos sem a doença. Então, a especificidade líquida para os testes foi de 78%. Nós podemos notar que a utilização de testes simultâneos acarreta um ganho de sensibilidade e uma perda na especificidade líquida. Bom, nós chegamos ao final da nossa segunda aula e espero que nossos objetivos de aprendizagem tenham sido alcançados. Na próxima videoaula, nós estudaremos o valor preditivo de testes diagnósticos. Essa aula foi elaborada por mim, sob a supervisão da professora doutora Lidiane do Vale Camelo, para a disciplina de Epidemiologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Aqui são as referências que foram utilizadas. Até logo!